Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Centro-Europeu e hoje é dia de navegar por mais um dos nossos mundos, o mundo dos negócios. E hoje nós vamos falar sobre as oportunidades de mercado para o agente de viagens. Olá, eu sou Ronaldo Cavalieri, CEO aqui do Centro Europeu e hoje tenho duas super convidadas, Raquel Pazini, né, nossa supervisora do curso de agente de viagens, né, e também sócia da empresa H-Tour. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Ronaldo. Prazer estar com você aqui também, Ana. É muito bom a gente ter esses papos, falar do mercado, falar dessa profissão que a gente tanto ama. Então, com certeza vai ser muito bom. E também estamos aqui com a Ana Lacerda, que é proprietária também de uma agência de turismo. Conta um pouquinho aqui pra gente como que é essa vida, né, como agente de viagens, Ana. Na verdade, agente de viagens não tem rotina. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Ah, é? Agitar no negócio. Exatamente. A gente até chega a planejar o nosso dia, imagina como vai ser, mas às vezes as coisas acontecem e muda completamente. Então, essa é a primeira fase. Agente de viagens não tem rotina. E por que não tem rotina? O que faz um agente de viagens? Contem pra mim. O agente de viagem, ele trabalha com o mundo do turismo, né? E esse mundo profissional do turismo, ele envolve muitas empresas, pessoas, turistas. Às vezes, quando a pessoa está lá viajando, ela não tem noção, né, de toda a dimensão que existe para que uma viagem aconteça. E nós, agentes de viagem, somos quem elabora essas viagens, quem pensa, quem cria soluções, quem ajuda a escolher o destino. Então, hoje, o papel do agente de viagem ele vai muito para essa linha da consultoria, porque hoje a gente tem muitas opções. Então, eu quero viajar, né? Tenho um dinheiro disponível, que na verdade é o que todo mundo quer, né? A gente quer viajar, e aí a gente ter um profissional que auxilia nesse processo da escolha, toda a questão da operação para vocês definir roteiros, escolha de hotéis, datas, todos os elementos da viagem. E o mais importante é esse acompanhamento da jornada, né? Você está acompanhado de um profissional competente, especializado, faz toda a diferença. Toda viagem tem um objetivo, né? Seja ele para lazer ou corporativo, enfim. E eu acho que o agente de viagens ele vem muito para personalizar, né? Para entender essa necessidade e dar a melhor solução. Né? Então tem muita questão de relacionamento também, né? De como lidar com as pessoas e com os sonhos das pessoas. Essa é a parte mais difícil. Até porque tem muitas pessoas que nem sabem qual é o objetivo da viagem. Então, cabe a gente fazendo uma pesquisa, né? É um agente consultor, então. Consultor total. A gente tem que virar psicólogo, a gente começa a entender quais são os gostos, né, dessas pessoas. Quais são as pessoas que estão envolvidas nessa viagem? É uma família? É um casal? Tem criança? Tem terceira idade? Enfim, tem várias possibilidades aí da gente poder organizar algumas coisas. Então, quando a gente começa a elaborar o perfil desse cliente, mais importante nessa consulta, que não deixa de ser uma consulta, eu, por exemplo, marco um horário, vamos falar de viagem. Do mesmo jeito que a pessoa vai marcar um horário com um advogado para falar a respeito de algum problema jurídico, por exemplo, né? Médico, enfim. Quando a gente faz essa consulta e a gente consegue, claro que algumas perguntas vai nos direcionando para isso, a gente elabora um perfil. A gente já sabe mais ou menos o que essa pessoa tem de objetivo nessa viagem e o mais importante é a gente conseguir determinar, né? Em alguns momentos sutis, às vezes a pessoa fala uma palavra e você fala, nossa, tá aqui, é isso que ela quer, mas ela não sabe expressar qual é o objetivo, qual é o sonho dessa pessoa nesse destino. Ali para poder interpretar aquilo que pode ser importante para aquela pessoa que ela nem sabe, como você falou. E o porquê que é importante a gente ter esse atendimento consultivo? Claro, além de orientar a pessoa e de repente falar para ela de um destino que de repente ela nem sabia que existia ou que nunca ouviu falar, ou não, será que é para mim? Né? E às vezes a pessoa não sabe. É de não mandar a pessoa certa para o lugar errado. Né? Acho que não tem coisa mais frustrante do que a pessoa contar para você o que ela já fez e que não deu certo. Então, a gente tem esse poder aí também de tentar... Mas sabe que é interessante você trazer isso, Ana? Porque eu acho que é um dos maiores erros, né, das pessoas que falam assim, mas qual a dificuldade de fazer um plano de viagens, né, de comprar as passagens, de reservar os hotéis? Eu acho que entra muito nessa questão da frustração, né? Da pessoa, pelo desconhecimento,
acabar, né, metendo os pés pelas mãos e comprando errado, indo para o lugar errado e perdendo férias e perdendo sonhos, né? Não, imagina, né? Nós profissionais, nós trabalhamos com viagem todos os dias por muitos anos. Então a gente temos também canais com fornecedores, temos boas condições, a gente tem essas parcerias, a gente está antenado no que está acontecendo no mundo das viagens, e aí poder dar essas soluções para as pessoas, isso faz diferença. No mundo que hoje que óbvio que a tecnologia traz muitas soluções, mas ela também traz dificuldades. Sim. Porque você fazer uma pesquisa aleatória hoje de um hotel, de uma passagem, vão aparecer 1 milhão de canais de opções de compra, e aí você tem segurança de entender qual é o melhor caminho, e se nesse meio do caminho surgir um imprevisto, como você resolve? O agente de viagem é essa pessoa que resolve, Sim. que vai se antecipar, inclusive, aos problemas. Ele não quer que você tenha problemas, porque a gente já tem, pela nossa expertise e a nossa qualificação técnica, a gente está sempre um passo à frente. A gente sabe, não, vou fazer isso aqui para evitar o problema. A gente não deixa o problema acontecer para ficar resolvendo. O agente de viagens é sinônimo de tranquilidade. Tipo, viagem, aproveite, né, o máximo possível, porque a gente está aqui para isso, né? Exato, para cuidar de você. Eu gosto muito da palavra cuidado. Né? A gente vai estar para cuidar de você, cuidar da sua viagem, e um bom profissional vai fazer isso. Então a gente tem que fazer essa seleção, porque às vezes a gente acha que o mercado é fácil de entrar. Sim. Qualquer um abre uma agência, qualquer um pode ser agente de viagem, mas não, é um mercado que exige muito conhecimento, muito estudo, porque uma agência generalista, né, atende produtos do mundo inteiro. Sim. Né? Hoje um cliente pede Ásia, amanhã ele pede Porto de Galinhas, outro dia Cruzeiro, e aí você é o mesmo. E aí, porque o cliente, cada vez ele tem uma demanda diferente, né, Ana? Cada férias é um destino, e você é a mesma. A gente viaja. Sim. Então, e principalmente quando a gente fala, né, de viagens ligado mais para a parte de lazer, enfim, eu acho que tem muito envolvimento de sonhos, né? Sim. Porque é aquele momento da pessoa, né, de aproveitar ali a família, de estar com os amigos, enfim. Então a gente começa a acionar o nosso imaginário, né, das férias perfeitas, da viagem perfeita. Né? Eu acho que o trabalho do agente de viagens é fundamental para que realmente o previsto realizado, né, não seja nenhuma grande frustração. Sim. Né? Sabe o que eu percebo muito também? Claro, a gente está nessa onda que é impactado por viagens perfeitas o tempo todo, né? Então, é claro que o Instagram ou qualquer rede social, ela vai extrair dentro de um dia de 24 horas 3 ou 4 minutos perfeitos de uma viagem. E cabe a nós, né, que estudamos para isso, a gente não gostaria que o cliente passasse por nenhum perrengue, né? Então, o que acontece? Eu acho que do mesmo jeito que a Raquel fala, né, dessas palavras-chave, a minha, que eu mais passo para o cliente, é a confiança. Né? Porque assim, ele tem que ter uma confiança em mim, de repente, são as férias que ele trabalhou um ano inteiro para juntar dinheiro e tem que caber no orçamento, enfim, a gente faz essa ginástica juntos, né? Mas o mais importante é que assim, é um ano pensando que não pode dar nada errado. Né? Então, e tá tendo essa confiança de dedicar esse tempo dele, né, que a gente está trabalhando juntos, né, as viagens acabam sendo um conjunto ali de tanto o cliente participa quanto eu, mas o mais importante é a confiança que ele deposita em mim e a confiança que eu preciso depositar para os meus fornecedores. Né? Então, os meus fornecedores, eles são meus braços direito e esquerdo, né, porque aconteceu alguma coisa, eu vou ter que acioná-los para que esse cliente às vezes nem sabe o que aconteceu. Né? E passou e tranquilo, ele teve as férias dos sonhos. Então, são detalhes pequenos, mas que fazem a diferença. Mas quando a gente fala de detalhes, né, eu acho que é o que direciona para uma experiência cada vez mais positiva. E no turismo está crescendo muito esse mercado de experiência, né? Como que isso impacta, né, na profissão do agente de viagens? Eu acho maravilhoso esse mundo das experiências que nós estamos vivendo. A gente vendo Curitiba, né, como destino turístico inteligente, que aposta nas experiências, porque as pessoas hoje elas estão buscando mais significado nas suas viagens. Então elas não querem assim o superficial, o mais do mesmo, aquele must see. Não, o que é uma Paris para mim? O que é uma Nova York para mim? O que tem de novidade? O que é autêntico daquela cidade? Seja em relação à gastronomia, seja em relação à questão de eventos culturais. Então, é aquela coisa de você olhar o rótulo, né? Você comprar alguma coisa, de onde vem isso? Quem fez? E isso hoje o turista está olhando mais, porque a gente também está num contexto muito da sustentabilidade, ou seja, o mundo está olhando mais para a sustentabilidade, o turismo ele entra nessa esteira também da sustentabilidade. Então a experiência ela vem trazer coisas novas, vem trazer novos ares para o turismo. E aí
nós temos esses produtos e experiências já formatados, nós também criamos esses produtos, porque existem muitos lugares novos a serem explorados, tem muitos lugares incríveis, com potencial, e o nosso papel do turismo, do agenciamento, é criar e formatar produtos. Porque não tem como você sozinho, às vezes, visitar um restaurante e poder, lá com os ingredientes locais, ter aula com o chefe e com seus amigos você ter uma experiência única de jantar, né? Mas você, por meio dessa rede de comercialização, de distribuição, que é o agenciamento, propicia isso. E nós temos esses caminhos, esses canais no mundo inteiro. Daí entra aquela questão da consultoria, de você Exato. conversar, de você entender quem é aquela pessoa, né? O que faz sentido para ela e entregar algo muito mais customizado, algo que vai fazer a pena, né? naquela experiência, né? Sim, com base justamente na nossa a experiência no que a gente estuda, nas nossas viagens. Eu acho que é óbvio que a gente viaja e gosta de viajar. Pessoal, conta pra gente, a gente de viagens viaja? Viaja, pergunta Como que é isso? Como que é isso, pessoal? Eu acho que o agente de viagens que não viaja é um problema, porque ele não se atualiza. Né? Então eu vejo assim, às vezes eu tenho clientes que me perguntam alguma coisa e falam, olha, quando eu fui para lá pela terceira vez, o cliente fala, opa, eu sei com quem eu estou comprando. Sim, né? passa segurança, Passa né? segurança, mas o mais importante, o que acontece? Eu vejo muito especialistas de uma viagem só. Quando a pessoa foi para aquele destino uma vez e ali virou lei. Mas assim, vai que a pessoa está indo em outra época, aquilo que ela super indicou está fechado. Agora, depois da pandemia, muitas coisas que eu indicava, eu deixei de indicar. Por quê? Eu não sei se vai ter do mesmo jeito, se os funcionários vão ser os mesmos. Sim. Muita coisa mudou. Então, a gente não pode, né, falar que aquilo é lei. Então, eu acho que o viajar, ele faz parte de uma atualização constante. Né? A gente tem que participar de vários eventos. Né? Nesses eventos, a gente também inspira os clientes a viajarem. Quantas vezes eu viajei e assim, recebi muitas mensagens falando, nossa, nem sabia que existia um lugar assim. Né? Quanto custa para poder ir para esse lugar? E essas atualizações, quando a gente vai em viagem, significa um investimento de tempo e de dinheiro. Então a gente tem que falar que cada viagem que a gente faz é como se fosse uma pós-graduação no destino. Porque ali a gente está revirando tudo, a gente está vendo. Quantas vezes eu já estive em hotéis para fazer visita técnica, por exemplo, e liguei para o cliente e falei, tem um hotel que é tua cara. Além da pessoa se sentir, nossa, por quê? Porque eu tenho o perfil desse cliente. Sim. E eu sei exatamente o que ele quer. Então, quando a gente começa a ter essa relação com o cliente, que você não sabe mais se cliente é amigo ou se é amigo é cliente, a gente consegue fazer essa conexão. Mas sabe o que é bacana você colocar isso, Ana? Porque daí vem aquela questão do cuidado, né? Você entender aquela visita técnica que você está fazendo, né? Então, é óbvio, né, que vocês aproveitam e acredito que muitas viagens, né? Sim. Mas você está indo lá para trabalhar, né? Mas a partir do momento que você vivencia também aquela experiência, você traz uma carga de emoção, né? E isso eu acho que é onde também gera conexão com a relação com os nossos clientes, né? E a gente trabalha o nosso olhar, né? O nosso olhar profissional é diferente. Então, por mais que eu estou fazendo uma viagem, digamos, fui para o Peru ano passado, né? Eu fui a lazer nas minhas férias, mas com o olhar de agente de viagem. Então, eu conversava o tempo inteiro com o guia, com o recepcionista, com a pessoa do restaurante. Eu queria entender as possibilidades de conexão dos passeios, as melhores logísticas, a diferença do trem A, B ou C. Então, a gente pergunta, a gente questiona, a gente visualiza. A gente tá lá fazendo aquele transfer compartilhado regular, parando nos hotéis. Aqui esse hotel, nossa, que interessante essa localização, esse bairro é bom, então se eu sei que eu vou pesquisar um hotel nesse bairro, eu sei que pelo bairro vai ser interessante, e isso te dá essa bagagem realmente mais técnica e profissional, diferente de qualquer pessoa que viaja aleatoriamente, né, do que o agente de viagem, e isso hoje tem mudado também na atuação do profissional do agente de viagem, porque, como a Ana falou, isso é nosso investimento financeiro de tempo, então é um dos caminhos hoje de remuneração da agente de viagem. A gente está caminhando para essa precificação do nosso conhecimento e do nosso tempo. Então, você quer saber sobre o Peru? Sim, a gente vai marcar, a minha hora tem custo e eu vou te explicar, detalhar todos os prós e contras, a gente vai desenhar a viagem para você. A valorização do profissional, né? Exato. Hoje a gente, felizmente, vive essa consciência, porque há uns anos atrás os agentes de viagem ficavam um pouco inseguros, né?
ai, mas se eu cobrar consultoria e a Ana não cobrar, e aí não vão querer comprar comigo. Não, hoje a gente tem realmente assim, uma plena consciência, uma valorização do serviço, e a gente vê a consciência do turista e entender que ele tem a liberdade de fazer viagem sozinho comprando na internet, mas ele tem a opção de escolher a consultoria. É uma opção. Mas hoje o turismo ele é quando você multicanal. traz esse contexto, né, de remuneração, Raquel, como que é possível então ganhar dinheiro? Né? Então, quanto que ganha mais ou menos um agente de viagem? Tem a consultoria que você falou, é cobrado hora a hora? Como que é isso? Né? Ah, é pacote, é comissão? Como que vive, né, esse consultor e quanto que ele ganha? A gente tem diferentes cenários, digamos, quem entra na área, está fazendo uma transição de carreira, quer pegar um pouquinho mais de experiência, às vezes vai trabalhar como colaborador, vai fazer um projeto em freelancer com alguma agência, então ele vai acordar ali uma base, um fixo, e como o turismo depende de vendas e volume e comissão, tanto o colaborador quanto o próprio empresário, ele vai vender dependendo do volume que ele vende e o ticket das viagens que ele trabalha. Porque se você vender uma viagem para uma família de 200 mil, você pode tirar numa venda uma margem aí de 10% Sim. e garantir o teu 20 mês. mil. Você garantiu o teu mês garantiu o teu mês em uma venda ali, né? Sim. Digamos assim. Sim. Ou você trabalhar com produtos que um ticket menor e você ter que escalar mais volume, né? Seja passagem aérea. Então a gente tem produtos que trabalham na base do percentual, tem produtos que a gente aplica a taxa de serviço. E tem os profissionais já mais experientes, qualificados, que trabalham com a consultoria. Daí realmente é pela hora de atendimento. Não, perfeito. E daí quando a gente olha aí o nosso histórico recente, né, pós-pandemia, teve crescimento em 2022, 2023, né, e isso tende a continuar, né? Como que vocês veem, vocês enxergam, né, esse reflexo de crescimento pro profissional de agente de viagens, né? Então, o que esse cara tem a colher? Então, a gente tem percebido essa demanda reprimida ainda do pós-pandemia, principalmente nas viagens internacionais, porque as viagens no Brasil voltaram primeiro, as pessoas começaram realmente a explorar destinos regionais, depois exploraram bastante aqui lugares que ficaram em alta aqui no Brasil. E aí, quando a gente teve realmente, né, a liberação das fronteiras, a não mais exigência de vacinas e testes, as pessoas realmente voltaram a viajar. Só que a gente teve, né, a oferta mais restrita e aí, obviamente, com a questão de câmbio, a gente ainda está em patamares de valores mais altos. Então, na minha percepção profissional, acho que essa demanda reprimida ainda não acabou. Tem muita gente ainda para viajar, principalmente a classe média, que espera as promoções para fazer viagens internacionais para a Europa e Estados Unidos, que é um carro-chefe assim, das agências que trabalham com produtos no internacional. Então, a gente está num momento muito bom, muito aquecido e que... assim, as perspectivas são ainda muito boas. Porque se a gente compara os indicadores de crescimento a outras indústrias da economia, né, o turismo ele vem com um percentual muito significativo à frente, né, de outras áreas. Exato. Então é bacana, né, pensar que realmente é uma área que envolve tanto, como nós falamos no início, de sonhos, né, de realização das pessoas circularem, conhecerem outras culturas, outros lugares, e o agente ser um promotor disso, ser uma ponte, né? E também pensando que hoje, até acho que foi você que falou, Raquel, a questão da tecnologia, que é um facilitador, seja para os clientes, mas eu acho que é também, Ana, para os profissionais, né? Hoje é possível um agente de viagens empreender da própria casa? Sim, eu sou exemplo próprio disso. Ah, é? Conta mais isso pra gente. Durante 13 anos eu tive agência, né? Uma sócia, espaço físico, funcionárias, enfim... E esse espaço físico, na verdade, ele tem um custo muito alto. Sim. Né? Então, claro, depende da localização e da estrutura que você tem. Então, durante 13 anos, eu digo que eu fui uma feliz pessoa que consegui me livrar disso antes da pandemia, porque senão esse custo ia ser absurdo. Sim. Mas um pouco antes da pandemia, sem saber o que vinha pela frente, eu já fui para o sistema de home office. Por quê? Porque os meus clientes também, nessa época, já não tinham o tempo para se deslocar, para poder... Então, eu tinha que marcar, às vezes, com um cliente final de semana, às vezes marcava pizza na casa do cliente e ali a gente ia falar sobre viagens. Então, eu já não estava mais vendo sentido de eu estar pagando um espaço físico com toda essa estrutura, sendo que eu tinha a possibilidade de atender os clientes desta forma. O que veio de bom na pandemia, se for para falar que teve alguma coisa de bom?
foi a possibilidade de você fazer as reuniões online. Então, hoje o meu atendimento, ele é praticamente, eu não vou falar 100%, porque às vezes eu tenho uma entrega de material, às vezes eu tenho um grupo que eu preciso fazer a mudança de cultura forçada facilitou daí essa conexão. Exatamente. Então, hoje, as minhas reuniões, né, trabalho com agendamento, com uma consultoria, e esse primeiro atendimento que eu faço com o cliente, ele é totalmente online, né? E aí também entra o online com os meus fornecedores. Então, a partir do momento que eu tenho essa demanda desse cliente, que eu tenho a minha agenda que eu vou bloqueando através de um aplicativo, inclusive, né? E aí o cliente vai escolher o horário de atendimento dele dentro da minha proposta. E aí eu coloco lá o calendário, eu tenho esses dias, terças e quintas, por exemplo, eu atendo à noite, né? Os outros dias eu atendo no período da tarde. Por quê? No período da manhã eu deixo só para operação. Só para poder falar com os meus fornecedores, para poder organizar, para não ter a interrupção de cliente. E assim, um cliente ou outro, quando o cliente está chegando, principalmente em viagem para fora do Brasil, ele chega de manhã, né? Então eu tenho que deixar... de suporte. Exatamente, então eu deixo a agenda mais liberada nesse sentido no período da manhã, e as agendas, então, de terças e quintas, para aquele cliente que só pode falar de viagem à noite. Então são os dias que eu atendo à noite, por exemplo, e deixo lá um horário disponível para ele clicar. Mas é um trabalho super especial, né? Realmente moldado aí à necessidade de cada cliente, né? Mas e nesse caso, então, a gente vê a oportunidade, porque assim, falando a nível de Brasil, enfim, é um país muito grande, né? E falando também da indústria do turismo no Brasil, a tendência sempre também é de crescimento, né? Como profissão, né, Raquel, o agente de viagens é uma profissão do futuro, de você conseguir ter toda essa flexibilidade de trabalhar em casa, de moldar horários, né, de usar ferramentas, de usar tecnologia, de se conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Ser nômade digital, né? A gente vê muitos agentes de viagem morando em temporadas fora do país e atendendo clientes, fazendo conexões, porque estar online é muito acessível, muito possível, e isso permite com que realmente você viva viajando, trabalhando. Eu imagino também que vocês fazem um outro tipo de viagem, né? Que é nas histórias dos clientes. Porque cada cliente, enfim, traz uma bagagem, né? E você tem as histórias antes e tem as histórias depois, né? A gente acompanha a família, são viagens geracionais, assim, você, né, faz a viagem de casamento, lua de mel, daqui a pouco tá fazendo 15 anos dos filhos, não tem, Ana? A gente que tá no turismo já há bastante tempo, a gente tem clientes... Porque quando você arranja um agente de viagem para chamar de seu, você não troca. Você tem essa confiança que a Ana falou. É igual o médico da família. O médico da família é um agente de viagem. E aí é uma cadeia de indicação, que eu acho que eu já tenho clientes assim de 8ª geração, que eu já até perdi qual foi o primeiro que indicou. Porque isso, se você quer essa busca, você não vai dar um Google assim, agente de viagem em Curitiba. Você não faz isso. Você vai buscar alguém que viajou com uma agência e essa agência vai te indicar. E eu vejo a maioria das agências, elas são realmente pequenas empresas, né? Então sempre tem a figura-chave do proprietário ali, que é essa referência das indicações, que os atendimentos, as cotações vêm do celular dele, quer dizer, não é uma coisa aberta, não tem um e-mail, contato, né? Não tem, assim, a gente recebe realmente, olha, fulano que me indicou. Muito humanizado, né? Muito. E dentro dessas histórias, tem alguma coisa que marca bastante, assim, você tem algum cliente que fala, nossa, esse aqui eu construí várias histórias junto, né? Me marca, acho que as viagens de família, assim, eu acho lindo, assim, os filhos tendo os seus filhos e a gente adaptando viagens. Os momentos, as fases da vida. As viagens acompanhando os momentos da vida, assim, eu acho isso bem bonito. E pelo fato das nossas viagens também ajudarem ao cliente ter essa referência. Então eu fiz viagem em todos os momentos da minha vida. Então eu fiz com amiga, fiz casada, fiz solteira, fiz sozinha, fiz grávida, fiz com bebê, com a minha bebê, menos de 1 ano, para entender o outro lado, né? Para quando um cliente com um bebê me perguntar assim, eu embarquei um casal com um bebê, né, para a Europa. Como é que a gente faz? Me dá as dicas, ajuda. Eu falei, eu ajudo, eu sei, você, né, é uma dinâmica diferente, mas é possível. Então, olha a confiança, porque você não precisa ficar lá assistindo um milhão de vídeos de YouTube de pessoas que você não conhece, lendo 1 milhão de views de pessoas que você não tem credibilidade. Não, você tem o agente de viagem. Você conhece, você sabe que ele foi para aquele lugar.
ou além do que a gente foi, né, Ana, a gente aprende com as viagens dos nossos clientes o tempo todo, porque a gente faz esse feedback, e aí pergunta, né, e esse hotel ainda tá legal? Você descobriu alguma coisa nova? Aí a gente, né, vai ali processando tudo isso e replica para os nossos clientes. Muito bacana. E você, Ana, tem alguma coisa que te marca? Hoje eu lembrei de eu tô com uma família chegando em Foz do Iguaçu, hoje, né? Eu fiz a viagem de lua de mel deles, eles estão com 2 filhos pequenos. Eles estão indo para um hotel, por exemplo, que uma das crianças ele é autista. E eu, numa visita técnica nesse hotel, tirei a foto de que era um hotel, né, que poderia atender as necessidades dessa criança e mandei para a mãe. Hoje eles estão nesse hotel e o mais legal, eu fiz a viagem de lua de mel deles. E no mês passado, os pais deles estavam viajando num roteiro de Portugal e Espanha. Ou seja, então eu atendo a família toda há muito tempo. Né? Esse seria um caso de um exemplo, porque me lembrou hoje, porque eles estão chegando hoje no destino. Né? Mas nossa, a história que a gente mais tem. E o mais legal ainda é que esse retorno dos clientes contando as histórias, o que aconteceu e tal, já abre um gancho, porque quando as pessoas estão em férias, elas lembram das férias. Sim. E pensam na próxima viagem. Com certeza. Então é muito difícil eu não ter um cliente que fala assim, olha, a gente adorou a viagem, aconteceu isso e aquilo, e a gente já está pensando em ir para tal destino na próxima. Então você tem uma indicação recorrente, né, dos clientes que já são teus clientes e que confiam e que vão falar com os amigos. Então o networking dos teus clientes é importante, mas também é importante que o cliente já te prepara para a próxima. Sem dúvida. Então, e daí eu acho que com todo esse relacionamento, essa prestação de serviço, né, vocês têm uma influência muito grande, né, e uma responsabilidade também, né, mas em momentos que são bem importantes, né, para as pessoas. Então acho que isso é muito legal, né? Sim. E para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, né, que a gente, né, acaba viajando nesses assuntos que é tão gostoso, né? O que faz vocês se manterem como agente de viagens? Nossa, essa pergunta Por isso que eu deixei pro final. E não teve nada ensaiado, né? Tipo, pensa e fala. Eu acho que o servir é uma parte importante de ser agente de viagens. A partir do momento em que você viu que aquela pessoa te deu a importância, né, que fala assim, nossa, foi fundamental você ter me ajudado, porque eu cheguei lá e eu vi que eu não ia conseguir sair do lugar se eu estivesse sozinha, se eu não tivesse teu WhatsApp para me chamar. Então, isso acaba te gratificando de uma forma que vale muito mais do que dinheiro. Né? Você ter uma família que terminou uma viagem e fala assim, Ana, foi incrível, nossa, superou as expectativas, a gente não teve nenhum problema, sabe? Então, quando a gente tem esse feedback de cliente, claro que também vem muito de você falar assim, tipo, o santo bate. Sim. Né? Eu tenho que atender um cliente que eu tenha total conforto de chegar para ele e falar assim, olha, teu orçamento está muito apertado, vamos trocar de destino, vamos deixar esse para um próximo. Quando você consegue ter esse tipo de intimidade com o cliente, ele confia em você e você também confia no cliente, isso eu acho que deu match. Sim. Sabe aquela coisa assim? Tipo, nossa, eu sei que esse cliente vai ser meu cliente para a vida e eu sei que ele vai confiar em mim em todas as viagens e vai me indicar. Então, eu acho que essa parte do servir, essa parte de você conseguir entender, extrair do cliente o que realmente ele está querendo, é o que faz o nosso acordar cedo e o meu Deus, eu vou conhecer determinado destino porque eu sei que esse cliente vai gostar. E aí, com isso, a gente consegue, sabe, ter uma gratificação que vale muito mais que um salário e que isso, acho que move todos os dias a gente acordar cedo, às vezes 4 horas da manhã com o cliente no aeroporto. Enfim, mas isso a gente passa, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então, tem que ter um propósito, né? Exatamente. Ana, muito obrigado por estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa sua experiência como agente de viagens. E você não vai escapar, Raquel. E pra você? Enquanto a Ana comentava, eu lembrei do que ela falou no início do nosso papo, né? Nossa profissão não tem rotina. E eu gosto disso, porque o turismo é muito dinâmico, a gente tem que aprender todos os dias, então não tem zona de conforto, né? Não tem marasmo, a gente está sempre ali ligado, a gente está em movimento, as coisas acontecem, a gente não esgota o que a gente pode aprender, o que a gente pode estudar. Então isso me motiva muito, também me traz, assim, eu sinto uma realização pessoal, né, com a profissão, seja no cliente, sentindo que o que eu faço bem, eu faço com prazer, e isso me torna uma profissional realizada. Então isso para mim é importante. É ter prazer, né, no caminho daí, né? Sim. Raquel, muito obrigado. Pessoal, a gente tem que acabar aqui, mas vamos fazer um combinado, tá? Né? Então, dentro aqui do mundo centro-europeu, como a gente falou, tem vários mundos da gastronomia, do design, de negócios. Dentro de negócios, nós temos, por exemplo, aqui o mundo do agente de viagens.
E eu vou passar o bastão para você, Raquel. Então, o próximo mundo de agente de viagens você vai tocar com os seus convidados. Combinado, Combinado, prazer. né? Pra gente poder viajar aqui nessas temáticas, porque, pessoal, a gente nem começou a falar especificamente de viagens aqui, de destinos. Imagine o quanto de histórias elas têm para contar, né? E também outros professores, outros convidados, né, que estão dividindo esse mundo com vocês, né? Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no canal do Centro Europeu no YouTube, o Eurotube, agora é a hora. Então clica lá, segue também no Spotify, onde vão estar disponíveis os novos episódios. E nos encontramos aí na próxima. Um grande abraço para todos.